Por que é tão difícil criar e reproduzir o tarim da Venezuela aqui no Brasil? Nesse vídeo eu vou mostrar para você o porquê de tanta burocracia na criação dessa espécie. Antes de mais nada, eu peço que você que não é inscrito já se inscreva no canal, já deixa o like, ok? Pessoal, tá vendo essa mãozinha aqui embaixo no cantinho? Tá lá, inscreva-se, curtir, curta, ok? No final do vídeo, comente, isso vai ser excelente para a comunidade, para que esse vídeo consiga alcançar outras pessoas. Então, você também faz parte deste projeto. Então, para que este vídeo alcance outras pessoas, eu preciso que você curta, que você comente e que você compartilhe, ok? Então já curte. Já curtiu? Beleza, bora pro vídeo. Primeiro, o tarim da Venezuela, né, cientificamente se chama Spinus cuculata. O tarim da Venezuela é um nome popular e aqui você vai compreender o porquê que a criação aqui no Brasil tem tanta burocracia. No caso do tarim da Venezuela, ele é uma ave que está ameaçado de extinção no seu habitat natural e ele está na lista, tá, de animais ameaçados de extinção internacionalmente. Então, para você que não sabe, existe um órgão chamado CITES, que ele é um órgão que colocam em uma lista entre transações internacionais animais que estão ameaçados de extinção. E o tarim da Venezuela, há décadas, está neste órgão, na lista deste órgão. Então, todos os países que comercializam, que faz fronteira com o país que este animal faz parte, né, é nativo, então tem que ter um acordo. E o Brasil tem um acordo com este órgão, né, que é para preservar essa espécie. Porém, aqui no Brasil, por o tarim da Venezuela ser uma ave exótica, no caso que vem de outro país aqui para o Brasil, o IBAMA ele não é responsável pela fiscalização do tarim da Venezuela, né? No caso, uma regulamentação. Então, assim, nós temos federações e organizações que, por ter cadastros, né, e eventos, consegue dar uma diretriz ali para essa espécie, como no caso da FOB, Federação Ornitológica Brasileira. Essa federação tem clubes e esses clubes conseguem, para que com seus afiliados, disponibilizar anilhas de identificação de algumas espécies, seja ela doméstica, seja ela exótica. E o Spinus cuculato, que é o tarim da Venezuela, você consegue, através de um clube do seu estado, anilhas cadastradas para que você consiga colocar na sua ave e ela tenha uma origem. Mas vamos por parte que você vai entender isso mais lá na frente, ok? Antes de mais nada, já deixa um comentário e fala o que você está achando deste vídeo. O primeiro ponto aqui, galera, por que é ilegal criar e produzir aves no Brasil, né? O motivo principal é a proteção ambiental internacional. Como o Brasil já está de um acordo com este órgão internacional e o tarim da Venezuela está na lista que está neste órgão, então o Brasil ele tem que dar respaldos legais que aqui se cria legal. Nós sabemos que em partes, né? Porque se não existe um padrão, não existe uma legalização. Mas isso é coisa mais para frente. Ok? Então o Brasil ele segue acordos internacionais para evitar tráfico da fauna, para extinção da espécie em seu habitat natural, porque tem impactos ambientais. Então ele tenta de sua forma fazer tudo isso aí, ok? Quando o IBAMA identifica que uma ave é estrangeira,
vai impedir a reprodução, tentar controlar o comércio e evitar a disseminação ilegal daquela espécie, né? E principalmente para não estimular a criação ilegal de até animais do próprio estado. Pois é, você está falando do tarim da Venezuela, eu só quero saber por que ele não pode ser criado. Estamos entrando no tema, né? Primeiro, ele está numa lista de aves que está na lista de extinção e é uma lista internacional. E o Brasil já tem um acordo com esse órgão que precisa ser cumprido, pessoal. Ok? Uma coisa muito interessante que eu não sabia e fazendo as minhas pesquisas é que o IBAMA ele já fez repatriação das aves, no caso que estou falando, o Spinus cuculata, o tarim da Venezuela. E o que é repatriação? É quando você pega diversos exemplares no seu país e liga lá para a Venezuela e fala, olha, eu peguei 200 tarim da Venezuela aqui, estou mandando aí para vocês repovoar aí onde foi capturado. Então, o IBAMA já fez isso, galera, e é muito bacana. Tá? A dificuldade aqui em criar é você comprovar a origem legal. Tá? Então, isso é a maior dificuldade. Por quê? Porque se você não consegue comprovar que vem de uma origem legal, né, as leis ambientais brasileiras, principalmente a lei de 9.605/98, ela pode considerar crime, pode entender que foi uma captura, ok? Veio transportada de forma ilegal e está criando sem autorização. Você se enquadrou num desses, perdeu a ave e ainda vai ter multa, ok? É muito complicado. Então, a dificuldade de comprovar a origem é uma das principais causas de pessoas não querer criar o tarim da Venezuela. Ele fala, você cria o tarim, cria, é legal, aí você vai explicar que é e não é. Aí o cara, eu tô criando aqui, mas tô sem anilha. Aí o cara fala, porra, mas se tá sem anilha, como é que eu vou falar que eu peguei de um criador? Entendeu? É bem complicadinho. Outro motivo que o Brasil aqui implica muito na criação do tarim da Venezuela é a mistura genética, tá? Porque o tarim da Venezuela, a gente já sabe que pode cruzar com belga por conta da capacidade de absorção de pigmentação vermelha, né? E trazer as cores para o canário, mas principalmente porque quando você mistura tarim com belga, ou tarim com pinheirinho, ou com baianinho, eles são aves híbridas. E isso pode trazer aí, além da contaminação genética, problemas ecológicos, tá? Sabemos que é bem complicado acontecer isso. Imagina aqui na capital de São Paulo, né? Estou aqui no Capão Redondo, foge um tarim. Para qual lugar que ele vai ir voar e encontrar um pinheirinho solto? Isso não existe. É difícil nós encontrar uma planta, quanto mais uma espécie dessa. Mas enfim, né? Agora, galera, vai entrar num ponto que o pessoal é onde confunde bastante, tá? E agora vocês vão entender alguns fatores. Antes de mais nada, peço novamente, já curte o vídeo, quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Por que alguns estados são permitidos, e é bem pouco, hein? Eu tenho certeza do Paraná e tem outro que eu não me lembro o nome. Por que alguns estados é permitido criar e outros não? No Brasil, a gestão da fauna ambiental ela é descentralizada. E o que significa isso? Significa que cada estado faz a sua própria lei ali para o seu território, tá? Com relação à sua fauna, tá? Então, com isso, um estado pode, por exemplo, pegar o tarim da Venezuela, que é exótico, e colocar como espécie doméstica. E aí, ali naquele estado, por ele ser doméstico, você vai criar e reproduzir sem ter problema nenhum. Entendeu? Então, é isso que complica aqui no Brasil. Os estados
tem autonomia para mudar as leis da sua fauna naquele âmbito. E aí pode ocorrer de um estado tirar o tarim da Venezuela, que é exótico, e colocar como doméstico. E ali pode criar. Aqui no estado de São Paulo ele é exótico, entendeu? No Paraná é como doméstico. Não sei se ainda está, até o que eu pesquisei estava. Então, se eu estiver falando besteira, alguém manda uma mensagem aqui e me corrija, tá bom? Então isso, pessoal, cria muita confusão, cria muita burocracia e cria muita insegurança jurídica. Porque imagina, você vem de um estado que pode criar, chega em outro não pode criar. É muito complicado. Então tudo isso aí cria, né, insegurança, né, burocrática e principalmente jurídica. E com isso os criadores, né, não conseguem reproduzir, muitas pessoas não querem nem criar para não ter problema com a justiça. Esse é que é o verdadeiro fato. Tem muita gente que não quer criar para não ter problema com a justiça, tá? Então, quais os caminhos legais para a gente criar tarim da Venezuela de forma legal, sem estar infringindo a lei e tudo certinho? Criar, reproduzir e até mesmo comercializar, tá? Vamos pensar em criação para apreciação daquele animal, né? Vou escutar o canto, eu quero criar, não é reproduzir, tá? Criar. Primeiro ponto, você pode criar, adquirir um tarim da Venezuela com nota fiscal, tá bom? Com nota fiscal. Ou um tarim da Venezuela com documento, tá? Dependendo do município, não é necessário, pode emitir documentos. Então, como eu falei, cada estado tem suas próprias regras, então um animal exótico, doméstico ou silvestre, dependendo do estado, ele pode ter nota fiscal vinda de criador, documento vindo de um órgão e registro também vindo de um órgão, tá bom? Então, são essas três formas de você ter uma ave de forma legal, com nota fiscal, com documento ou com registro, tá? No caso dos tarins da Venezuela, o registro fica complicado, porque o registro cabe mais para a ave silvestre, assim como o documento. Nesse caso, ficaria mais pertinente só animais com nota fiscal. Agora, esse quarto ponto aqui, pessoal, para mim é o mais importante. Aqui nós, criadores, temos que nos unirmos, né? Ver o que está acontecendo no âmbito nacional com relação à criação de animais, a preservação não só do tarim, e principalmente, né, nós sempre nos comunicarmos como que está no seu estado, como que está no seu município, para a gente trocar ideias e cobrar dos nossos deputados, senadores, que são eles que fazem e aprovam as leis, tá bom? O grande problema aqui no Brasil, em específico para a criação do tarim, tá? É a falta de padronização nacional. Não existe um padrão. Se a gente pegar uma regulamentação, o IBAMA não quer assumir, joga para a FOB. A FOB fala, beleza, eu assumo, mas só para as aves que estão com as minhas anilhas. Aí um cara que é criador vinculado à FOB, ele tem ave com anilha e ave sem anilha, e fica aquela bagunça. Então, assim, a padronização não é só de quem fiscaliza, a padronização também tem que ser de quem cria, pessoal. Então, assim, procurar aves de procedência, né? Não pegar uma espécie e ficar cruzando a outra torta e a direita sem ter um intuito legal. Porque se você tem um intuito, pelo menos, de cruzar aquelas espécies, você está fazendo um trabalho genético, você pode até anotar e com o tempo você fazer um livro ou algo e tal. Agora você cruza só para cruzar, é complicado. Então, assim, a falta de padronização, de você criar de forma legal e também ter uma regulamentação, é dos dois lados, é das duas vias, é tanto de quem cria quanto de quem quer que tenha organização, tá bom? Então, assim,
com essa falta de padronização, os criadores têm medo de criar, né? Ninguém quer criar porque, se eu criar, tenho medo da polícia vir aqui, disso e daquilo, né? Tem medo de pegar uma ave, às vezes até nasceu na casa do cara, o vizinho ali, mas o cara pode achar que é um mercado ilegal, né? E de fato é um mercado ilegal, só porque não está regularizado, né? E o principal, se hoje o tarim da Venezuela está em extinção, é pela falta de incentivo da conservação. Então, eu acredito, como os estudos mostram em países desenvolvidos, que quando você incentiva a criação em ambiente doméstico, aquela espécie ela vai crescer, ela vai se manter em grande população em seu habitat natural. Pensa comigo, eu crio um tarim da Venezuela, dou vermífugo, alimento com a melhor ração, aí você chega e diz, você tem um tarim da Venezuela? Tem esse aqui, ó, toma. Olha, para você criar, você dá esse alimento, você faz isso, isso e isso, bonitinho. Aí você vai e compra de um cara que é traficante, que tirou do mato. Você tem risco dessa ave morrer, tem risco dessa ave trazer doença para dentro de casa, e entre outros. Então não faz sentido. A melhor forma de preservação é quando nós incentivamos os criadores domésticos. Se você pegar países desenvolvidos, né, a Austrália tirou diversas espécies de animais da beira da extinção justamente por incentivar criadores locais, assim como na Europa. Isso é normal, só no Brasil que é retrógrado, entendeu? Você tem que proibir. Pessoal, dei uma pesquisada depois, tá? Vou deixar aqui, ó, aqui em cima eu vou deixar a lei. Eu falo com isso com diversas pessoas, tá? É uma PL que é de 2021, o nome da PL é PL 1346/2021, tá? Ela é uma PL, tá? Que ela permite, né? Tem um projeto que facilita a criação domésticas de aves, permitindo a comercialização. Essa PL, ela já está aprovada pela Comissão da Agricultura Agropecuária, falta alguns detalhes só, e depois é só aprovação pelo eu não sei se é pelo Senado ou é pelo presidente, mas falta poucos detalhes. Olha, já está em 5 anos em andamento, então já teve ajuste, já teve tudo. Se essa PL sair, vai ser muito importante para nós, porque diversas espécies que são exóticas e domésticas, muitos criadores, através de um tipo de MEI, eu li a PL mais ou menos, você vai poder criar e comercializar. Vai meio que desburocratizar essa formalidade, tá bom? Porque hoje sabemos que para você ser formal é muito burocrático. Então a gente vai desburocratizar tudo isso aí. Mas também existe, tá? PLs de restrições para a criação, tá? E não entra só ave, entra gato, cachorro, répteis e entre outros. Uma PL que foi criada em 2024, né? Que é 1045/2024. Eu duvido vocês adivinhar de qual partido político é o deputado que criou essa PL, tá? Eu duvido vocês adivinhar, tá? Quem adivinhar vai ganhar 13 tarim, entendeu? Então, assim, para atrapalhar é demais. As pessoas acham que proibir a criação vai tirar o animal da beira da extinção. Não. O incentivo da criação é que faz com que os animais sejam permanecidos em seu habitat natural, tá? O tarim, ele é complicado criar no Brasil porque ele está numa lista, tá, de aves na beira da extinção, numa lista internacional, no órgão internacional. O Brasil faz parte deste órgão, tá? O Brasil já repatriou alguns pintacilgos lá para a Venezuela. Aqui no Brasil não existe uma padronização.
Por quê? Porque alguns estados, eles criam suas próprias leis, né? Criam suas próprias leis com relação à fauna. Então pode ser que aquele estado deixe o tarim da Venezuela como exótico, outro como doméstico, entendeu? E não existe um órgão que, em específico, que regulamenta o tarim da Venezuela a âmbito nacional. Então, o que você deve fazer? Vai criar tarim da Venezuela? Se afilia a um clube do seu estado que está vinculado à FOB. Ah, Israel, não quero me vincular à FOB. Entra na CAPRE, faz um cadastro na CAPRE, pede anilhas da CAPRE. Adquire ave que tem anilha, tá bom? Adquire a ave que tem anilha e os seus que nascer, você vai colocando as anilhas da CAPRE. Porque numa possível averiguação você fala, não, a minha ave eu comprei daquela pessoa e esse daqui que tá com anilha CAPRE são do meu criatório e tá aqui. Pai e mãe, eu consigo fazer exame de genotipagem. Ok? Outro detalhe. Fiscalização na sua casa. Só é permitido, tá bom? Com mandato. E um órgão ambiental só vai na sua casa se você estiver fazendo coisa errada, porque foi denunciado. Então, assim, adquira tarim com anilhas. Depois, se você não vincular a um clube, faça cadastro na CAPRE, por exemplo, ok? E crie de forma legal. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. Deixe mensagem aqui o que vocês acharam, compartilha para aquela pessoa que acha que se pode ou não criar tarim. Eu espero aí ter ajudado, tá bom? Esse vídeo ficou longo, mas foi necessário. É isso aí, galera. Fui!